Gente, muito bom estar passando por aqui. Hoje eu quero trazer agora uma mensagem da parte de Deus para nossas vidas, para nossa meditação, para nossa reflexão. Palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14, vai nos dizer: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucas, e não pode entendê-las, porque elas discernem-se espiritualmente. Aqui a palavra de Deus vem nos falando de uma forma abrangente que há três tipos de pessoas, segundo a Bíblia: o homem natural, né? A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos apresenta três tipos de pessoas, três tipos de homem. O homem natural, primeiro vamos falar sobre esse homem natural. O homem natural é aquele que permanece na incredulidade, que não consegue compreender e nem discernir as coisas de Deus. Então, este é o homem natural. Ele não compreende e nem consegue entender as coisas de Deus. Ele não nasceu do Espírito. Se ele não nasceu do Espírito, ele não vai entender o que é espiritual. E por isso que o homem não compreende as coisas espirituais, porque é simplesmente carnal, né? Ele nasceu da carne, ele é um homem natural, por meio do pai e da mãe, para as coisas da terra e do pecado. Então nós sabemos que o homem natural, ele só inclina para as coisas da terra, para as coisas do pecado, porque ele só foi nascido do pai e da mãe. Ele não consegue entender as coisas espirituais. Essas pessoas não conseguem compreender porque os cristãos reservam tempo para ir adorar ao Senhor, para estar na igreja, para buscar a face de Deus. Também não consegue perceber o amor de Deus revelado através de Jesus Cristo. Para o homem natural, é um absurdo cristão dedicar tempo, reservar tempo para Deus, né? O tempo que o cristão reserva na presença de Deus, para o homem natural, é loucura, porque ele é nascido da carne, ele não é espiritual, ele não vai entender as coisas espirituais que os cristãos, que os servos de Deus buscam, que tem uma visão espiritual. O homem natural quer provas, o homem natural quer ver com os olhos dele, mas o homem espiritual, ele crê pela fé. Ele vê com os olhos espirituais, porque ele é espiritual. E o homem natural, ele não crê na existência e nem na providência de Deus para com a sua vida. Mas não é disso, irmãos, que nós devemos se apegar. Nós devemos nos apegar a sermos um homem e uma mulher espiritual, que nascemos do Espírito, que não nascemos só de pai e mãe, mas que nascemos do Espírito, da água do Espírito, nascemos para Deus, morremos para o mundo. Toda vida, a nossa vida como cristão, deve ter uma visão espiritual, né? Porque vai dizer, ora, o homem natural não aceita a coisa espiritual de Deus, porque são loucura. Se é loucura, ele não vai aceitar, ele não vai entender. Mas se nós servos de Deus, cristãos, homens e mulheres de Deus, as coisas espirituais nós vamos entender e compreender. Porque
somos espirituais. Nós temos uma visão diferente dada através do Espírito Santo de Deus. E quem permanece sendo um homem natural, ele jamais vai entender as coisas espirituais. Até a morte, ele sofrerá 2 vezes, né? O homem natural, por não acreditar nas coisas espirituais, até a morte ele passará 2 vezes pela morte. A física e a eterna. Mas aquele que nasce do Espírito, e não só da carne, ele só passará por uma morte física e terá uma vida eterna na glória com Cristo. Que possamos cada dia morrer a nossa natureza natural. O homem natural, ele tem que morrer a cada dia. Que possamos cada dia abrir nossos olhos da fé, buscar de Deus a nossa intimidade, nossa espiritualidade, a nossa comunhão com o Mestre. Sermos espirituais perante os olhos do Senhor. Queridos, vivemos um momento em que o homem espiritual tem que falar mais alto dentro da gente, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar abrandando nossas vidas para nós crer no impossível, no invisível. Nós temos que crer. E só crer no que nós não estamos vendo, quem é espiritual. Quem morreu para o mundo, quem deixou de ser o homem natural e passou a ser um homem espiritual, ele vai crer que o impossível vai se tornar possível aos olhos dele, porque ele é espiritual. Ele crê mesmo sem ver. Ele agradece mesmo sem receber. Ele exalta ao Senhor antes de ter a bênção nas mãos, porque ele é espiritual. Ele crê no poder, na existência e na palavra de Deus. Nós devemos crer. Nós devemos ser espiritual a cada dia. Porém, o 15 diz, porém um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir nós, porém temos a mente de Cristo. Então aqui o versículo 15 vai nos dizer que o homem espiritual julga todas as coisas. Mas a forma de espiritual de julgar aqui, irmãos, não é julgar as pessoas, não. É julgar espiritualmente. Deus está falando que não é julgado por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor, que possa instruir. Então aqui está falando de um julgamento espiritual. Aqui está falando de coisas espirituais do que os nossos olhos material não está vendo. Do que os nossos olhos carnais não estão contemplando, mas sim os nossos olhos espirituais. O que o Espírito Santo está testificando dentro das nossas vidas. Então, quando nós estamos espiritualmente comunicados com Deus, ligados com Deus, vemos além do que o homem carnal pode ver. Vemos além de que aquele que está do nosso lado pode ver. Porque nós estamos espiritualmente conectados na mente do corpo de Cristo. E nós, como espiritualmente ligados em Cristo, amados, nós temos uma visão espiritual. Então nós temos que ter essa visão espiritual. Nós temos que ter essa visão em todos os momentos da nossa vida. Mesmo no momento de fraqueza. Nós temos que ser esse homem espiritual. Não deixar que o homem natural tome conta da gente.
Não deixar que o homem natural venha permitir que o homem natural venha deixarmos de acreditarmos no poder de Deus. Que Deus transforma o impossível possível. Que Deus pode todas as coisas. Que Deus traz à existência aquilo que não existe. O homem natural não acredita nisso, mas o espiritual ele acredita. Continue sendo esse homem espiritual, essa mulher espiritual, essa pessoa de fé, esse servo na presença de Deus todos os dias da tua vida. Porque só assim você vai passar por uma morte só e terá uma vida eterna. Esse é o homem espiritual. Mas o homem natural terá duas mortes. A morte natural e a morte eterna. Que nós possamos ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, todos os momentos das nossas vidas. Mesmo no momento de fraqueza. Reconhecer que Deus é Deus dos exércitos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, e Ele está conosco. E que Ele vai trazer existência o que não existe. Nesta noite fica essa mensagem para você refletir. Tudo que nós viveu, está vivendo e iremos viver. Que nós não viemos de deixar de ser um ser humano, um servo espiritual. Um homem e uma mulher espiritual. Que nós não viemos deixar de acreditar na existência de Deus. Que nós não viemos deixar de acreditar no poder do Todo-Poderoso. Que o Espírito Santo está conosco e que nós vivemos muito além do que o homem natural pode ver. Que nossos olhos da fé podem contemplar o milagre, aonde muitos dizem que não tem milagre. Enquanto muitos dizem que não tem jeito. Enquanto o homem natural perdeu a esperança, o homem espiritual está com a esperança viva e revivendo e acendendo e queimando como uma chama de fogo dentro dele. Porque o homem espiritual ele vive pela fé, acreditando naquilo que ele não vê. Então, queridos, essa é a mensagem da parte de Deus para nossas vidas. Que Deus me tocou e trazendo esta noite para vocês. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 14 e o versículo 15 e o 16. Que você medite nesta noite, reflita na sua casa. Porque Deus pode falar com você muito mais do que essa mensagem aqui. Porque a palavra do Senhor ela se renova a cada momento, ela tem uma forma de falar com cada um de nós. Que você medite aí. Que Deus vai falar contigo de uma forma especial. Não duvide do poder de Deus. Servo de Deus. Continue sendo esse homem espiritual e crendo na existência e no milagre de Deus para a tua vida, para a minha vida e para a nação. Não permita que o homem natural tome conta da sua vida. Continue sendo o homem espiritual e Deus nos dará a vitória. E assim que Deus visite cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus.